Nesta breve apresentação, iremos discutir a possível relação entre a Covid-19 e o antropoceno. O primeiro caso de Covid-19 foi reportado à Organização Mundial da Saúde no dia 31 de dezembro de 2019. Daqui a pouco já se terão passado 12 meses desse evento. No Brasil, as primeiras medidas de isolamento social foram durante o mês de março. No estado do Rio de Janeiro, foram a partir do dia 23 de março de 2020. Desde então, muitas coisas têm acontecido e a vida de todos nós realmente foi alterada em diferentes medidas. Quanto à saúde, muitas pessoas ficaram doentes, muitas famílias enfrentaram a doença, enfrentaram a perda de familiares, medo, tristeza, incerteza foram sentimentos que todos nós tivemos e que ainda temos. Incerteza frente ao que vai acontecer, não somente desde o ponto de vista da saúde de todos nós, como desde o ponto de vista dos empregos, de nossa situação econômica e social. A vida de todos nós foi grandemente alterada, inclusive nossa vida na academia, a vida de vocês como estudantes, a minha vida como professora, já que estamos tendo a experiência do ensino remoto emergencial, que de alguma forma está sendo algo diferente e para muitos de vocês bastante difícil. E nesse contexto, então, cabe se perguntar se a pandemia tem algo a ver com o antropoceno, no sentido das características do antropoceno, características como urbanização, globalização e outras coisas como as desigualdades sociais, as doenças que se espalham, a interação do homem com outras espécies e toda uma série de características que já discutimos e que continuaremos discutindo desta época, chamada época dos humanos. Para iniciar a discussão, eu recomendo que todos leiam esse artigo que foi inicialmente publicado no Correio da Unesco. Posteriormente, ele foi publicado junto com outros artigos num livro chamado Notas sobre a Pandemia, todos os artigos de autoria do historiador Yuval Harari. Yuval Harari é um dos grandes pensadores e historiadores do século XXI, autor de livros famosíssimos dos últimos tempos, como Homo Sapiens, Homo Deus, e também livros falando do século XXI, 21 ideias para o século XXI. Neste pequeno livro e nesse artigo, Harari fala da pandemia. É muito importante notar que esse artigo foi escrito no mês de março de 2020, ou seja, pouco depois do início da pandemia. Porém, eu acho que muitos dos assuntos que foram tocados nesse artigo e nos outros artigos do livro continuam absolutamente atuais e acho que algumas ideias desse artigo foram reforçadas com o que aconteceu depois. Por exemplo, pergunta na Harari em que medida o distanciamento social pode se tornar uma norma no comportamento social. Ele responde que o homem é um animal social. Ele responde que o homem gosta de contato, especialmente em tempos difíceis, onde está precisando da ajuda, do consolo de seus familiares e de seus amigos.
Mas quem está, o homem, neste momento, tem que agir com a cabeça e não com o coração. Essas são as palavras do Harari. Eu acho que neste momento, dezembro de 2020, frente à situação que o Brasil está vivendo, com recrudescimento da pandemia, não importa se essa segunda onda, se essa primeira onda que está piorando, independentemente disso, o número de casos tem aumentado novamente. E eu acho e acredito que muitas pessoas acham que o comportamento social de todos nós, ou de muitos de nós, tem a ver com isso. As pessoas têm abandonado as regras que foram estabelecidas para tentar frear a pandemia. É claro que as pessoas estão cansadas, é claro que as pessoas estão precisando de voltar à sua vida normal, mas isso não está sendo possível. E quanto mais as pessoas insistem em quebrar essas regras que foram estabelecidas, em não usar máscara, em não cuidar da higiene das mãos, quanto mais insistem em se aglomerar, provavelmente pior será. Então, acho que essa reflexão feita no mês de março, quando ainda não se sabia quanto isto iria durar e quando naquela época muitas pessoas ainda tinham esperança de que durasse pouco, especialmente aqui no Brasil, se esperava que isso duraria pouco. Eu acho que essa reflexão é extremamente importante. Harari também escreve assim: a informação científica não cai do céu, nem brota da mente de gênios individuais. Ela necessita de instituições independentes e fortes, como universidades, hospitais e jornais. Ele, nessa frase, coloca a importância da ciência, a importância da pesquisa e do estudo, não em um instante, não agora, neste momento que estamos passando por uma crise, mas de forma geral, a ciência construída ao longo dos anos nos diferentes países. Ele, em outras páginas desse livro, coloca a importância da troca de informações científicas e técnicas para que seja possível controlar a pandemia. Coloca, é claro, a importância de todas as pessoas que trabalham em saúde pública, tanto as que estão na linha de frente, como as pessoas que estão trabalhando em medicamentos e vacinas, para, de alguma forma, controlar esta pandemia. E coloca também a importância dos meios de comunicação, no sentido de que as pessoas estejam informadas com a verdade. Harari fala, e esse é o título desse artigo, que toda crise é também uma oportunidade. É verdade, é uma oportunidade de aprender, é uma oportunidade de superar nossas deficiências. Mas ele também fala que o fato da humanidade hoje ter os conhecimentos científicos para controlar a propagação das doenças não significa que o homem terá a sabedoria necessária para usar esse poder em forma correta. E ele vai ainda mais longe. Ele fala o seguinte: o que temos visto ao redor do mundo não é um desastre natural inevitável, é um fracasso humano. Eu acho que é algo muito importante que tem que ser refletido por todos nós. Além disso, eu queria colocar algumas outras frases, alguns outros pensamentos que foram escritos nestes últimos tempos, a partir da pandemia, aquele primeiro, com a ideia de que a rápida disseminação da doença mostra
como a urbanização e a globalização têm mudado a forma de como as pessoas vivem e como interagem com outras espécies. Outro pensamento é este: as condições de pobreza, as deficiências do sistema de saúde, a degradação ambiental, as desigualdades sociais e a falta de planejamento contribuem para agravar as consequências das epidemias e pandemias. Mais ainda, a resposta para a pandemia do coronavírus deve envolver dezenas de ações. Não existem soluções simples para problemas complexos. E, finalmente, de novo, é o pensamento do Harari, que já comentamos. Nós, obviamente, não podemos impedir o aparecimento de novas doenças infecciosas. Contudo, temos sim o poder de controlar essas pragas. O que temos visto ao redor do mundo não é um desastre natural inevitável, é um fracasso humano. Nesse contexto, então, como veremos daqui a pouco, nós podemos pensar que realmente não é que diretamente a urbanização, a globalização, as comunicações, a troca entre as pessoas tenha ocasionado a pandemia. O que tudo isso fez é que a pandemia se espalhasse no mundo muito rapidamente. Enquanto que na Idade Média, uma epidemia se espalhava ao longo dos anos, talvez em uma década, agora a pandemia se espalhou em dias, em semanas. E, claro, isso é um resultado da comunicação no mundo. O fato de que tenha se espalhado e tenha atingido mais as pessoas que vivem em condições de pobreza, que têm deficiências no sistema de saúde, que tenha atingido mais algumas regiões e algumas pessoas, é algo que tem a ver com nossa organização social, com nosso estilo de vida. E é uma situação extremamente complexa que não pode ser resolvida apenas com uma coisa. Nós temos que ter diversas soluções para enfrentar essa crise. Mas a humanidade tem os conhecimentos científicos para fazer isso. A humanidade tinha os conhecimentos para evitar que essa pandemia se espalhasse no mundo da forma que se espalhou. Que em alguns países do mundo, a taxa de pessoas doentes e a taxa de mortalidade fosse tão alta. A mesma coisa mostra que em alguns países muitas pessoas ficaram doentes e muitas pessoas perderam a vida, e em outros países isso não aconteceu. Mostra que, em uma grande medida, o que aconteceu é, como Harari escreveu, um fracasso humano, pelo menos um fracasso de uma parte da humanidade. Então, eu peço a todos vocês que reflitam sobre esse tema e reflitam sobre o que a pandemia de Covid-19 tem a ver com esta nova época que nós estamos vivendo. Algumas perguntas são: era um desastre inevitável? Esse desastre está relacionado com a idade dos humanos? Haverá outras pandemias no futuro? Como será o mundo quando a pandemia acabar? Porque, obviamente, em algum momento vai acabar. São perguntas sobre as quais é preciso refletir. E nesse contexto, eu queria mostrar a vocês o que foi chamado da primeira panepidemia no Antropoceno. Esse termo foi cunhado por Luce e os colaboradores dele. Eles publicaram um artigo sobre isso há uns 3 anos,
e eles colocam essa primeira panepidemia em 1500. Vejam que eles não falaram pandemia, eles falaram a palavra panepidemia, para mostrar que, em certa forma, foi uma epidemia que se alastrou por mais de um continente. E, nesse caso, foi o quê? Foi a chegada dos europeus ao continente americano, fato que nós já discutimos na apresentação passada, da aula passada. Nós falamos que essa chegada dos europeus ao continente americano foi chamada de globalização 1.0 pelos autores Lewis e Marlin, foi chamada também por Crosby de intercâmbio colombino ou colombiano, no qual, naquele evento, houve o encontro de duas civilizações, a civilização natural de América e a civilização europeia, em condições extremamente desiguais. Esse encontro de civilizações nessas condições levou à morte de aproximadamente 50 milhões de nativos do que depois seria chamada América. E a maioria dessas pessoas morreram por causa das doenças que foram trazidas pelos europeus ao continente americano. Existia na Europa uma série de doenças que não existiam no continente americano. Vamos lembrar que, após a última glaciação, e a separação dos continentes, depois desse momento, que foi aproximadamente há uns 12 mil anos, quando começa a época do Holoceno, não existe mais fluxo de pessoas entre Europa, Ásia e América. Então, o continente americano fica isolado, ficam isoladas as pessoas, as plantas, os animais e também os vírus. Assim, as pessoas que moravam na América não tinham defesas para essas doenças que foram trazidas pelos europeus. Não estamos falando aqui que foi algo proposital, claro que não foi trazer essas doenças para aqui. Estamos falando exatamente dessas atitudes dos seres humanos que levam a consequências imprevisíveis. E essa foi uma consequência desastrosa para a humanidade. E nesse momento, esse número de pessoas que perdeu a vida era aproximadamente 10% da população do mundo. 50 milhões de pessoas é um número absurdamente grande em qualquer circunstância, mas em 1500 significava 10% da população do mundo. Esse fenômeno, esse histórico, esse acontecimento histórico, foi tão grave que chegou a ter consequências ambientais, fora, claro, todas as consequências sociais que teve. Por causa do desaparecimento de todas essas pessoas, todas as áreas cultivadas por eles foram regeneradas, se regeneraram as florestas nessas áreas, porque essas pessoas não estavam mais aí para cultivar. E isso levou a uma diminuição de 7 partes por milhão nas concentrações de dióxido de carbono. E a uma pequena diminuição na temperatura global. E só a partir de 1600 é que essas concentrações de dióxido de carbono começam a aumentar e, claro, depois da Revolução Industrial, começam a aumentar com muita mais velocidade e chegando nos anos 1950, com a grande aceleração, se dá o aumento absurdo das concentrações de dióxido de carbono de mais ou menos 280 partes por milhão, e nesta época da Revolução Industrial, a mais de 400 que temos neste momento. Mas entre
esse momento dessa primeira epidemia, que poderia ser uma epidemia da época dos humanos, levada pela movimentação de pessoas e de outras espécies, desde esse momento o mundo mudou muito. A ciência e a tecnologia mudaram o mundo. Essa grande mudança começa com a Revolução Industrial e se acelera a partir da década dos anos 50, com esse fenômeno que foi chamado da Grande Aceleração, onde todos os parâmetros socioeconômicos e também os parâmetros ambientais começam a mudar em forma exponencial. Certamente, algumas dessas mudanças foram muito ruins para o planeta. Por exemplo, o uso desenfreado da água, por exemplo, cada vez ter maior uso da terra e maior perda das florestas e, em geral, de todas as espécies, e toda a degradação ambiental que está mostrada aqui nos parâmetros da Terra. Outros parâmetros indicados aí são até que favoráveis, por exemplo, o progresso das telecomunicações, e não está colocado aí, mas certamente o progresso da ciência, o progresso da medicina está entre esses parâmetros favoráveis do mundo pós-grande aceleração. Então, o mundo mudou muito. Temos, como disse Harari, essas são palavras deles, o poder de controlar as pragas. A pergunta é: será que temos a sabedoria suficiente para fazer isso? Qual será o mundo que teremos amanhã? Acho que este é um momento muito importante para nós refletir sobre isso. Como é que nós chegamos até aqui, até esta situação terrível da pandemia de Covid-19, e que mundo podemos imaginar para depois? Será que seremos as mesmas pessoas que éramos ao início do ano, ou seremos outras pessoas? Será que o mundo terá que enfrentar outras pandemias? E se tiver que enfrentar, será que o mundo terá a sabedoria suficiente para enfrentar essas pandemias? Deixo com vocês esse pensamento para o futuro.